Deus seja louvado por essa bênção de estarmos nesse canal transmitindo as mensagens através dos vídeos e através das lives que é ministrado neste canal todas as sextas-feiras, 8 da noite. Você é convidado a participar das lives às sextas-feiras, 8 da noite. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã de fé que está inscrito neste canal. Você que não é inscrito, que se inscreva, deixe o seu like, participe. Não só ouvindo e participando da palavra, mas também transmitindo esse canal, essas mensagens a outras pessoas que são liberadas aqui com um único objetivo, que sempre é frisado neste canal, de edificar os irmãos. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos chamados para fazer diferença. Não sou eu que estou falando. Não é uma frase religiosa. A palavra de Deus que diz tão claro em Malaquias 3,18. Outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo. E o que serve e que não serve ao Senhor. Veja a diferença do justo e do ímpio. Nós, irmãos, é claro, nós sabemos que éramos ímpios, éramos injustos, vivendo uma vida de trevas, mortos em delito e pecados, como diz o capítulo 2, versículo 1 e 2, lá do livro de Efésios. Mas lembra, fomos justificados, vivendo uma vida ímpia, errada, pecaminosa, cega diante de Deus, verdadeiros transgressores, mas fomos justificados. A palavra diz, justificado, pois, por meio da fé, tendes paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Recebemos Cristo. Cristo é nosso Salvador, nosso Senhor, nossa vida. Ele é o Senhor. Então há uma diferença agora. Não tem mais aquela atitude ímpia, aquela vida ímpia, ou qualquer desejo de imitar um ímpio, ou copiar um ímpio, ou fazer de ímpios o seu ídolo. Não, jamais. Nós somos do Senhor. E Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso cabeça. Então, irmãos, a palavra diz que outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve e daquele que não serve a Deus. Meus queridos irmãos, temos que perguntar a nós mesmos com toda honestidade, com todo exame espiritual, somos servos? Estamos servindo ao Senhor ou servindo a nós mesmos? Porque é uma cristandade que busca Deus para servir a si próprio, em busca só de benefícios e de bênçãos. Enquanto que isso, irmãos, não devia ser o alvo, porque isso é acrescentado por aquele que busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, como o Senhor disse em Mateus 6,33. Mas fazer diferença é servir a Deus de coração, amá-lo, adorá-lo, invocá-lo. Porque a palavra diz no versículo 17, no 16, no 17, que o Senhor nos poupa como um pai poupa um filho. Naquele dia vereis. Se você ler o texto todo, você vai ver todo o capítulo falando da vinda de Cristo. Da era do reino, quando o Senhor vier e reinar aqui. Só li o capítulo 3 de Malaquias. O Senhor virá e reinará. E serviremos a Deus em Jerusalém como nos dias antigos. A terra servirá aquele que é Senhor e que reinará. E o contexto fala que ele vai poupar como o pai poupa o seu filho naquele dia, que é a vinda do Senhor, quando muitos perecerão. Ora, irmãos, há uma diferença do que serve e do que não serve. Essa é a diferença. Ele poupa porque não esquecemos do seu nome. Está ali o texto, fala, porque lembram do meu nome. Oh, louvado seja Deus. Somos cristãos que lembramos o Senhor, invocamos diariamente o seu nome. Oh, irmãos, como o Senhor tem nos livrado da vergonha, da calamidade, da maldade, de grandes prejuízos, de desgraça, de doenças, de misérias, como Ele tem provido, como Ele tem nos sustentado, como Ele tem nos protegido de uma forma poderosa, sendo Ele a nossa cobertura,
Como diz o Salmo 91, Ele é o nosso esconderijo, a nossa cobertura. Que Deus nos ajude a fazer diferença, a ser diferente. Quem é diferente, irmão? Quem serve verdadeiramente a Deus. Não a si próprio, não uma religião, não uma denominação, não uma doutrina teológica, mas que tem a vida de Cristo, que expressa a vida de Cristo, que se alimenta da árvore da vida, que é Cristo a videira verdadeira, como está em João 15:1. Comemos o seu fruto, Ele é a nossa videira, e nós estamos ligados nele. A seiva da vida vem da videira para os ramos, e damos fruto, e se alimentamos do fruto, que é o próprio Cristo. Invocamos Ele diariamente, não esquecemos do seu nome, nenhum momento. Sim, meus irmãos, isso é servir a Deus, invocá-lo, crer, fugir da aparência do mal, tirar a água das fontes da salvação, invocando o seu nome diariamente, como diz o capítulo 12 de Isaías. Outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, dos que servem e dos que não servem a Deus, o Senhor. Aleluia. Que sejamos servos verdadeiros, não de nós mesmos, não de nossos caprichos, não das nossas vaidades, não dos nossos desejos almáticos ou carnais, mas servir ao Senhor no Espírito. A palavra diz que quem se une ao Senhor é um Espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Se unimos a Ele para servir a Ele, não a nós mesmos, mas Ele tem nos abençoado. Ele tem nos poupado como um pai poupa o seu filho. Nós somos testemunhas disso, irmãos. Ele tem permitido tribulações. Temos passado pelo deserto, certos desertos, sim, porque são necessários. Os desertos para um melhoramento, para a transformação, para a lapidação, para se aproximarmos mais dele e ser formado o caráter dele em nós. Sim, passamos por tribulações. Mas essas tribulações têm produzido perseverança, tem produzido experiência e esperança. Santificado é o nome de Deus. Há uma diferença, meus queridos, dos que servem e dos que não servem a Deus. Leia o texto no capítulo 3. Não reclame, não murmure, não deseje ser igual ao ímpio, pensando que o ímpio prospera e foge, sem que seja disciplinado, sem que seja castigado. Não caia nessas ciladas de imitar ímpio, ou desejar ser como ímpio, ou as riquezas dos ímpios. O Senhor nos poupa para aquele grande dia que o ímpio não terá participação, o dia do Senhor, a volta do Senhor, o reino sobre esta terra. Santificado é o nome de Deus. Que possamos, irmãos, fazer diferença. E fazer diferença é servir a Cristo de todo o coração, amá-lo, invocá-lo, agradecê-lo e reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Reconhecendo Ele em todos os caminhos, como diz lá no capítulo 16 de Provérbios. O Senhor endireita as veredas, quando nós não reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos, como diz o Salmo 37. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem nos poupado a tua vida, abençoado a tua família. Santificado é o nome de Deus. Se você está participando dessa palavra, e mesmo debaixo de provas e lutas, isso acabará bem. Porque o fim da luta é a vitória na graça de Deus e crescimento espiritual. Porque o Senhor nos chama para crescimento em Cristo, na sabedoria de Cristo. Ser sábio em Cristo, ter revelação de Cristo, ter o espírito de sabedoria e revelação de Cristo, como diz Efésios 16:17. Então, outra vez, vereis a diferença. Não que nós queremos ser diferente por vestir certa roupa, ou ter certos trejeitos religiosos, fazer diferença através de coisas. Não, irmãos. Essa diferença está no nosso espírito, está no nosso interior. Temos um temor de Deus em nosso coração. Temos o temor de Cristo em nosso espírito. O Senhor está em nosso espírito. E sempre que invocamos Ele, entramos em espírito, no espírito. Capítulo 12, versículo 3 de 1 Coríntios. Então, Deus te honre, porque todo aquele que invoca o Senhor, ele é livre do inimigo, como diz o Salmo 18:3. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus adversários. Toda adversidade cai por terra quando invocamos o seu nome, entramos no Espírito. Isso é servir a Deus.
amando, adorando, glorificando, sendo luz do mundo e sal da terra. Repito, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem nos preservado, nos guardado e protegido de coisas inimagináveis. Por isso, seja firme, adore, sirva a Deus até o fim, até que Ele venha, até o grande dia, o dia do Senhor, quando seremos poupados, e muitos não serão poupados por não servir a Deus, por não amar a Deus, por não honrar ao Senhor, serão envergonhados nesse dia tão determinante que será a volta de Cristo. Então o Senhor vai nos poupar nesse dia se estivermos servindo Ele de todo o coração. Que essa mensagem seja uma mensagem de irmão para irmão, não é de obreiro, de pastor, de bispo, não, de irmão para irmão, em pé de igualdade, porque Cristo é o Senhor, Cristo é o cabeça e nós somos todos irmãos. Que Deus abençoe você, que você guarde esta palavra, que você ministre essa palavra a outros, que o Espírito Santo faça crescer essa palavra em nossos corações. Ele nos poupa, nos poupará para aquele grande dia e tem nos poupado de tropeços, porque a palavra diz que Ele é poderoso para nos guardar, proteger de tropeçar, nos guardando para o dia do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, santificado seja Deus, seja uma pessoa agradecida. A palavra diz no capítulo 5, 20 do livro de Efésios, em tudo dai graças em nome de Jesus Cristo. Em tudo, em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos poupado como um pai poupa um filho. Estamos debaixo do cuidado do Pai, como amamos o Pai. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, como está em 1 João 3. Outra vez vereis a diferença. Irmãos, somos tão gratos, porque não fazemos diferença por ser muito santos, especiais. Não, irmãos, porque somos muitos consagrados, não exaltados em oração, não. É sua misericórdia. Essa misericórdia, a razão de não sermos consumidos, como diz Lamentações 3, versículos 20 e 21. Essa misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele é fiel. O Pai é fiel, que guarda e poupa os seus filhos. Que Deus seja glorificado. Por isso, irmãos, vamos amar a Deus, servir a Deus de todo o coração, no Espírito de Cristo, no amor de Cristo, seguindo a Cristo na graça de Cristo. Outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve a Deus. E tenho certeza que muitos estão ouvindo essa palavra, lembrarão no Espírito essa palavra, porque verão na sua própria vida diária as bênçãos do Deus que poupa os seus filhos de tantos males e nos guarda para o seu reino, para a sua glória. Que Deus abençoe você, sua casa, a sua família, a sua vida espiritual. Na cidade de Joinville, nós nos reunimos num salão de reunião na rua de Itápolis 407. Todas as segundas-feiras, 8 da noite, às quartas, 8 da noite, sábado, 8 da noite, domingo, 7 da noite. Ainda nessa época de pandemia, usando as máscaras, com distanciamento. E, irmãos, nada disso impede de buscarmos a Deus. A palavra diz pedir para andar 1 milha de 2. Se pedir o vestido, dá uma capa. Dá também a capa. Se dá um tapa na face, vira outra. Essa é a vida cristã. Nada é pretexto para deixar de reunir, buscar a Deus com os irmãos em comunhão. O Senhor tem nos guardado e protegido, porque ainda, irmãos, quem tem temor de Deus, ele também respeita as autoridades, é sujeito às autoridades que são postas por Deus, como está em Romanos 13. Faça a diferença, irmãos. Sejamos diferentes no caráter de Cristo, que o Espírito está operando, trabalhando em nossas vidas. Tenha certeza disso. Ele é que começou a boa obra e Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Estamos debaixo do cuidado de Deus, da bênção de Deus, porque a Bíblia diz que nos poupará como um particular tesouro. Amamos a Cristo, porque temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa, como está em 4,7, 2 Coríntios. O Senhor nos poupa em Cristo. Deus te guarde, te abençoe, te edifique, te unja, que você
permaneça no Senhor, prevaleça nas lutas e seja um instrumento na mão de Deus para levar muitas vidas aos pés de Cristo nesses dias tão necessários. Um abraço, se inscreva, divulgue esse canal, deixe o seu like. Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos, em nome de Jesus, nosso Senhor.